O capítulo 15 é um divisor de águas na igreja primitiva. O capítulo 15 nos ensina como lidar com alguns problemas que muitas vezes surgem quando há o ajuntamento de pessoas, há essa questão da igreja, né? A igreja estava crescendo de uma maneira assim tremenda. E a igreja havia extrapolado, né, as barreiras raciais, porque a igreja, a ação do Espírito Santo, né, porque a gente diz que a igreja começa quando o Espírito Santo vem, primeiro ela se manifesta entre os judeus, né? Então os judeus eles vão se convertendo, né, às centenas, aos milhares, e de repente a gente começa a observar que os gentios, ou seja, aqueles não judeus, eles começam também a receber o Espírito Santo, eles começam também a ser salvos, eles começam também a experimentar uma mudança de vida. E o capítulo 15 diz que alguns judeus, aqueles mais radicais, né? Aqueles assim que seriam os defensores, né? da doutrina, eles começam a dizer assim, peraí, os gentios não podem ser igual a nós. Para eles serem iguais a nós, eles precisam guardar a lei mosaica, eles precisam circuncidar e começa a ter uma contenda. A Bíblia diz no verso de número 2 que isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Ou seja, começa a ter uma discussão doutrinária entre a igreja, no meio da igreja. E o que eles fazem? Eles vão para a matriz, né? Eles vão para Jerusalém, eles vão reunir os profetas, os discípulos, os apóstolos, toda a alta cúpula, vamos dizer assim, da igreja para resolver esse negócio. Olha que coisa interessante. Isso mostra que quando o Espírito Santo tem liberdade, não há divisão, não há facção dentro da igreja. Vai se resolver. Eles foram para Jerusalém para resolver essa questão doutrinária. Né? E diz o verso de número 5: então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Para eles serem salvos, para eles se tornarem igreja juntamente conosco, eles precisam circuncidar, ou seja, eles precisam, de certa forma, na carne, se tornar judeus como nós. E aí a discussão se torna calorosa, né? E aí se levanta uns e diz assim: espera aí, gente. Quem elegeu eles não fomos nós. Foi Deus através do Espírito Santo. Quem salvou eles é a fé em Jesus e no nome de Jesus que os salvou. E aí a coisa, né, se torna um burburinho. Mas quando o Espírito Santo ele está no meio de um ajuste, há um acordo. Há um acordo, porque quando o Espírito Santo está, não há, como eu disse, não há divisão, há união, há concordância, há um ajuste. E o verso de número 20 diz o seguinte, que eles chegaram num acordo, ele fala assim, espera aí, pessoal, vamos escrever para eles o seguinte, quatro coisas, quatro coisas. E essas quatro coisas continuam valendo, tá? Para nós cristãos, tá? Diz assim, vamos dizer para eles que eles precisam se abster de comer comida contaminada pelos ídolos. Sabe aquela comida que é ofertada para ídolos, para entidades, né? Não é para comer. Não é para comer. Aquela comida lá no despacho, na encruzilhada, não é para comer, né?
Então, vamos dizer para eles se abster desse tipo de comida, desse tipo de coisa contaminada. Segunda coisa, vamos escrever para eles dizendo que eles se abstenham da imoralidade sexual. Olha que coisa interessante e abrangente, para eles buscarem viver uma santidade na vida sexual. Terceira coisa, vamos escrever para eles para que eles se abstenham da carne de animais estrangulados. Sabe aquele frango que a pessoa torce o pescoço e estrangula? Era para se abster disso. E vamos escrever para eles para que eles se abstenham do sangue. Eu não sei quantos de vocês comiam chouriço, né? Chouriço, quando se matava animal, um porco, né? E pegava-se o sangue e deixava ele, de certa forma, coagular, temperava aquilo, e com ervas, né? E fazia, colocava dentro de uma embalagem e fazia chouriço, uma espécie de linguiça, mas à base do sangue, né? Era muito comum isso. E e a resolução daquele concílio, né, daquela reunião, daquela assembleia, era para escrever isso para os gentios, ou seja, para nós que não somos judeus. Olha que coisa interessante. E eles escrevem, então, aquela carta, e assim, diz o verso de número 28, repete a mesma coisa. Pareceu bem ao Espírito Santo. Apenas duas vezes aparece a palavra Espírito Santo aqui no capítulo 15. Porque o Espírito Santo está nas pessoas, agindo nas pessoas para se chegar a um acordo, a um consenso. E aqui diz o versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa interessante. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Conseguimos chegar a um acordo, né? Não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Mais uma vez, abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Aparentemente, não foi assim algo que levou a igreja a crescer, mas levou a igreja a se ajustar. Muitas vezes, para a gente voltar a crescer, a gente precisa se ajustar. E isso, muitas vezes, é uma ação do próprio Espírito Santo para que a igreja ela se ajuste e cresça de uma maneira saudável, não mais dividida, não mais faccionada, mas unida, propagando a união e desenvolvendo a comunhão. Quem sabe esse não é o nosso tempo, né? De nós fazermos o nosso concílio, né? A nossa assembleia e, com a ajuda do Espírito Santo, apararmos as arestas. Apararmos as arestas. E juntos, porque é só juntos, né? A gente tem descoberto isso, a gente tem falado sobre isso, só juntos que a gente é mais forte. Sozinho, vamos mais rápido, mas juntos, vamos mais longe. Então, fica essa lição para nós, né? Você observa que praticamente está no meio do capítulo, no meio do livro, né? No meio do livro, essa assembleia, ou seja, no meio da existência da vida da igreja, eles têm que se ajustar para poder continuar crescendo, sem divisão, mas com o mesmo propósito, com a mesma visão, rumo a alcançar o mundo. E foi assim que aconteceu. Reino dividido não subsiste. Quem divide não é o Senhor. Muito pelo contrário, o Espírito Santo, ele alinha, ele ajusta, ele une. Eu não sei
qual seria, de repente, a aplicação também na minha vida pessoal, na sua vida pessoal. De repente, seria para a gente colocar em ordem alguma coisa que está dividida dentro de nós. Sabe quando você cocheia entre dois pensamentos? Você diz assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu creio? Será que eu não creio? Né? E isso não provém do Espírito Santo. Tome a decisão, segura e vá. Vá viver aquilo que Deus tem para você nessa estação. É uma decisão, é um empreendimento, é uma escolha. Faça, porque Deus, de certa forma, ele vai abençoar aquilo que a gente tomar como resolução. A igreja, na época, tomou como resolução estabelecer essas 4 orientações aqui para os gentios, para que eles pudessem continuar caminhando junto. De repente, há alguma coisa dentro de nós, dentro da nossa casa, que precisa ser colocada em ordem para que a bênção venha. Quero orar nessa hora em nome de Jesus. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque de alguma maneira o Senhor fala conosco, o Senhor nos direciona, o Senhor nos instrui. Muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor proporcionou àquela igreja para que eles, unidos, pudessem dar continuidade ao desenvolvimento, ao crescimento da influência e da expansão na terra na época. E hoje, Senhor, aqui estamos nós na mesma condição, precisando que o teu Espírito Santo nos ajude a chegarmos a um consenso dentro de nós mesmos, nas resoluções que temos que tomar, de ir ou ficar, de fazer ou não fazer, de escolher isso ou escolher aquilo. Espírito Santo, nos ajude, nos ajude. Talvez alguns dos meus irmãos estão prestes a tomar uma decisão. Espírito Santo, traga luz, traga clareza, traga concordância para que essa resolução ela provenha também do seu direcionamento. Senhor, nós abençoamos a sua igreja aqui reunida, a sua igreja reunida ali naquela instituição chamada Peniel. Senhor, para que haja, Senhor, também ali unidade, para que haja ali uma só visão, uma só fé, um só batismo e o seu único Espírito possa manifestar ali de uma maneira poderosa e graciosa. Senhor, nós oramos por cada vida que tem se congregado ali, por cada lar que tem se manifestado, representando ali alguns dos seus membros, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor provenha, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e nesse já praticamente final do mês de maio, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós, mas nós cremos e temos declarado isso, que o melhor do Senhor ainda está por vir. Então, que o próximo mês, mês de junho, os próximos meses, sejam meses de céus abertos, sejam meses de provisão sobrenatural, sejam meses de milagre, sejam meses de intervenção do Senhor na igreja e através da igreja ela possa intervir no mundo espiritual, aqui na Zona Leste, na nossa cidade, na nossa região, e através dela, alcançando todos os braços aonde ela está estendida, seja no Japão, seja no Crato. Ó Deus, em nome de Jesus, seja conosco, Deus, nos ajude e nos abençoe. Pai, no nome de Jesus oramos, no nome de Jesus agradecemos. Amém, amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Olha só que coisa interessante é esse coach de hoje. Diz assim, eu já disse isso aqui de outras formas, né? A unção que você respeita é a unção que traz benefícios para a sua vida. A unção que você respeita é a unção que traz benefícios para a sua vida. Sabe de uma maneira prática como isso acontece? Às vezes você crê e recebe a unção que está sobre a vida de alguém famoso, né? Aí você está doente, e aí você
fala assim, puxa, se fulano orasse por mim, eu seria curado, né? E aí você faz de tudo, viaja e vai atrás, né? Esperando com que essa pessoa toque em você e libere cura sobre você. Você respeita aquela unção, você é beneficiado por aquela unção. E às vezes o Zé, né, o pastor Zé, né, às vezes você não respeita a unção que está sobre ele. E aí você, quando recebe a oração da cura dele, como você não recebe, não respeita a unção dele, você não é curado. É assim que funciona. Em todas as áreas, né? Não é só, falei da cura, mas pode ser em qualquer área. É a unção que você respeita, que você é beneficiado por ela. Se você acredita, por exemplo, que eu sou um homem de Deus e se eu orar pela sua casa, pela sua vida, as coisas vão destravar, as coisas vão acontecer, vai acontecer. Agora, se você não respeita, você não será beneficiado. Você vai apenas dizer assim, pastor, ora aí, né? E aí o pastor vai lá, ora, mas como você, né, fez aquilo assim por fazer, né? Você não é beneficiado, né? Dura esse discurso, né? Mas é um princípio poderoso. A unção que você respeita, você atrai ela. A unção que você não respeita, você repele ela.